Tragédia anunciada. Governo Bolsonaro sabia do avanço do garimpo na terra Yanomami, mas não agiu. Reportagem aí do Igor Melo, feita nesse design especial do UOL. Vamos entender aqui essa reportagem que é bastante importante. O governo Bolsonaro foi formalmente informado sobre a gravidade da situação gerada pelo garimpo ilegal da terra indígena Yanomami, em Roraima, e escolheu não agir. É o que revelam documentos obtidos com exclusividade pelo portal UOL. Em agosto de 2022, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, remeteu ao Ministério da Justiça um relatório explosivo com mapeamento detalhado do garimpo na região, fotos feito para embasar uma grande operação. O presidente do órgão, Marcelo Xavier, pediu providências urgentes, efetivas e assertivas contra a situação. A análise do caso coincidiu com o início da campanha de reeleição de Bolsonaro. Em menos de 48 horas, os documentos foram engavetados pela equipe do então ministro Anderson Torres. Engavetados. Esse cara que estava preso desde ontem, há 4 meses, porque tentou tramar um golpe de Estado. Dizem os diálogos obtidos pela PF e divulgados pela CNN Brasil. Esse cara engavetou as investigações dos povos originários do Brasil. Vamos seguindo aqui. Não tem. Qual nome a gente dá para isso? O documento agora revelado pelo UOL comprova que a gestão Bolsonaro tinha ciência do cenário que provocou o morticínio e a subnutrição dos Yanomamis, inclusive de crianças. Um servidor da FUNAI sobrevoou parte do território Yanomami em 25 de maio de 2022. A diligência tinha como objetivo produzir informações de inteligência para uma operação em parceria com o Ministério da Justiça, prevista para o segundo semestre. No sobrevoo, a FUNAI identificou 80 pontos ligados ao garimpo e fotografou quase todos eles. É o maior raio-x da situação que se tem notícia. A situação revelada era aterradora. A FUNAI encontrou 32 pontos ativos de garimpo em cerca de 800 quilômetros percorridos nas calhas dos rios Uraricoeira, Couto Magalhães, Auaris, Parima e Mucajaí. Entre eles está o garimpo do Jeremias, às margens do rio Couto Magalhães. O ponto foi um dos maiores garimpos mapeados pela diligência da FUNAI. Garimpeiros também mantinham pelo menos 18 pistas de pouso só na área inspecionada, além de 13 pontos de apoio e 3 áreas descritas como portos. No mapeamento feito pela FUNAI em maio de 2022, foram identificados garimpos próximos à comunidade indígena Uxuiú, às margens do rio Mucaxaí. O fato do cenário ser conhecido pelas autoridades não impediu que, quase um ano depois, ocorresse um banho de sangue na região. Em 29 de abril, Uxuiú foi alvo de um ataque de garimpeiros. Um indígena foi morto com um tiro na cabeça e outros 2 baleados. No dia seguinte, 8 corpos de não indígenas foram encontrados na região, alguns atingidos por flechas. A PF investiga as mortes, mas não achou solução ainda, né? A inspeção da FUNAI também flagrou impactos ambientais dos garimpos, por consequência, afetam a vida dos Yanomamis. Exemplo disso são as imagens que mostram mancha de resíduos de garimpo no rio Uraricoeira, e extensa área de desmatamento às margens do rio Parima, outro ponto ilegal de extração de minérios. Deixa eu mostrar um pouco das imagens. As imagens, elas estão aqui, ó, peraí. Só um minutinho. Acho que não vai dar para mostrar não, gente. Deixa eu seguir aqui com a leitura, para todo mundo ficar muito bem informado. Parima, Mucajaí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários do UOL. Além de contaminar os rios, o garimpo ilegal leva doenças às comunidades indígenas e prejudica áreas de caça e de lavoura. Sob o governo Bolsonaro, o estímulo ao garimpo levou 570 crianças e Yanomamis à morte por causas evitáveis, segundo o site Sumaúma. Para quem não sabe, o Sumaúma é tocado pela Eliane Brum, que é uma das jornalistas, é a segunda jornalista mais premiada no Brasil. Ela perde só para Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão é o lobby da Globo, né, entre as premiações. E, pois Bernadette, eu acho que tinha que manter o Anderson Torres preso, sim. Eu tô achando que talvez ele tenha delatado e aí liberaram ele. Os casos de malária mais do que dobraram no período.
Logo no começo do sobrevoo da FUNAI foi encontrado um porto clandestino de garimpo. Trata-se do Porto de Arame, descrito como a principal rota dos garimpeiros no território Yanomami. Nessa ocasião em que foi fotografado, o local tinha uma dezena de embarcações atracadas e tendas para apoio aos garimpeiros ilegais. 9 meses depois, em 12 de fevereiro, garimpeiros foram flagrados deixando o território indígena por meio do Porto de Arame. A fuga ocorreu após o início da Operação Federal e do IBAMA deflagrada pela crise humanitária no território indígena. O objetivo da ação era a retirada dos garimpeiros ilegais da região. O governo Lula diz ter destruído 330 pontos de garimpo da terra Yanomami. O relatório da FUNAI também destacou pontos de apoio logístico a garimpeiros, como esse às margens do rio Uraricoeira. A imagem mostra 21 barracas de lona e 4 antenas de satélite para sinal de internet. O fiscal da FUNAI registrou dezenas de embarcações e aeronaves de garimpeiros em ação, além de pistas clandestinas. Em um dos pontos, ele fotografou um avião de grande porte, mais potente do que os utilizados normalmente na região. A gravidade da situação da terra indígena Yanomami fez com que o então presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, decidisse agir. Foram identificadas várias e extensas áreas de atividade intensa de garimpo ilegal, com registros fotográficos de coordenadas geográficas, além da indicação das pistas de pouso que estão sendo utilizadas por garimpeiros, disse ele no ofício. Por fim, Xavier pediu que o Ministério da Justiça coordenasse uma operação. É uma situação muito grave, gente. É muito bom que a imprensa esteja dando isso na capa. Eu tenho muitas críticas à cobertura do UOL do governo Lula nesses últimos meses. No entanto, a gente está realmente aí num ponto bem interessante para vocês darem uma olhada no trabalho jornalístico. O Suma Uma é um site fora de série e é muito importante aqui que vocês acompanhem essas informações. Eu tô tentando baixar as fotos, gente, para mostrar para vocês. Aqui, ó. No meu smartphone abriu. Então, ó, vocês podem ver, eu vou deixar aqui a minha tela grande por um minuto. Ó, essas daqui são as imagens do garimpo, tá? Ó, as imagens do Google Earth, áreas de garimpo. 5 quilômetros. Isso daqui é uma fiscalização de 2020. Aí nós temos aqui, deixa eu seguir, que essa é uma reportagem realmente especial. O garimpo do Jeremias, deixa eu ver se eu consigo deixar, no Rio Couto Magalhães. Mais uma informação que o UOL traz aqui pra gente. Eu acho engraçado que no navegador eu tô com dificuldade para abrir, mas ó, aqui ó. Só para vocês verem. Garimpos na região de Uxiú. Mesclando com as imagens perto de Boa Vista, do Google Earth. Esse é um relatório da FUNAI que o UOL conseguiu com exclusividade, mas eles trazem essas informações, tá, gente? Só para vocês ficarem por dentro de tudo. Eu abri aqui no celular, desculpem aí um certo amadorismo, mas é porque realmente aqui no navegador não está mostrando para vocês, está mostrando só o texto, o que já é uma informação gigantesca. As providências e as ações a serem adotadas no sentido de refrear e vedar as atividades de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami devem ser urgentes, efetivas e assertivas, disse Marcelo Xavier, presidente da FUNAI no governo Bolsonaro. De urgente a engavetado, o ofício da FUNAI foi endereçado em 12 de agosto à Superintendência da Polícia Federal em Roraima e à CELPI, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. A CELPI ganhou funções de inteligência no governo Bolsonaro e foi mantida sob rédea curta por seus ministros. O relatório da FUNAI passa a correr na CELPI na manhã de 15 de agosto. No dia seguinte, ocorre a primeira movimentação relevante. Às 9h59, o chefe de gabinete da secretaria despacha o relatório. Pouco depois, às 11h34, o diretor de operações pede uma análise das informações enviadas pela FUNAI com a urgência que o caso requer. Em 17 de agosto, o processo para
definitivamente de ser movimentado na gestão Bolsonaro. Mourão justifica, faltou dinheiro. Olha isso, tinha indígena morrendo com um tiro na cabeça e o então vice-presidente da República diz isso aqui, tá? Não é à toa que o presidente Lula fez história ao mandar o Flávio Dino trabalhar, a Nízia Trindade trabalhar, para cuidar da saúde desses indígenas que estavam sendo assassinados enquanto a gente estava tendo pandemia. Mourão justifica, faltou dinheiro. 2 semanas depois do Ministério da Justiça enterrar o relatório da FUNAI, o então vice-presidente, hoje senador, Hamilton Mourão, do Republicanos, demonstrou conhecimento da crise humanitária dos Yanomamis. Ele presidia o Conselho da Amazônia e era o responsável por articular ações interministeriais para combater crimes ambientais no bioma. Logo na abertura da reunião de 30 de agosto, Mourão falou da necessidade de uma grande operação. O vice-presidente informou que garimpeiros continuam invadindo a área Yanomami e, por esse motivo, há necessidade de ser deflagrada uma operação de grande envergadura. Consta na ata da reunião, revelada pela agência pública e obtida também pelo UOL. O Ministério da Justiça foi representado na reunião pelo número 2 de Torres, o secretário executivo Antônio Ramírez Lorenzo, que nada disse sobre o relatório da FUNAI ou a situação dos indígenas. A mesma postura foi adotada por 2 aliados de primeira hora de Bolsonaro. Os ministros, esse cara é um desgraçado, Augusto Heleno, do GSI, e Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. Apesar da declaração, Mourão nada fez para resolver a situação dos Yanomamis. Ao UOL, ele atribuiu a inação do governo a dificuldades financeiras. É desumano isso aqui, gente. É desumano. Por isso que a gente tem que fazer uma leitura técnica das informações que são colocadas aqui. Isso aqui é uma apuração importantíssima. Quando a gente fala, quando eu e o Calito nós falamos, o pessoal fica falando que é recalque contra os canais. A gente precisa ter responsabilidade nas informações que a gente dá e a gente precisa falar do que realmente interessa, não só do que é hype. Isso aqui está na capa do UOL e muita gente não está comentando sobre esse assunto. Entrou o período eleitoral, estava uma grande dificuldade de recursos nos ministérios. Uma operação custa dinheiro porque tem que mobilizar a aeronave, hora de voo, trazer gente de vários lugares do país. Ela não é barata. Não foi por pedido formal nenhum. Já tínhamos feito várias operações na Amazônia, em áreas Yanomami requer uma mobilização maior de meios e de pessoal. Gente, para a gente dar essas informações aqui, não esqueçam, mandem superchats, porque a gente precisa ter recursos aqui para fazer o nosso trabalho. O UOL entrou em contato com Fábio Weingarten, titular da SECOM, no governo Bolsonaro e responsável por atender as demandas da imprensa para o ex-presidente, mas não obteve respostas para as perguntas enviadas. A reportagem também não teve retorno da defesa de Anderson Torres. O ex-ministro foi preso 6 dias após os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília por suposta participação na tentativa de golpe. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltá-lo após quase 4 meses detido. Reportagem muito bem feita pelo Igor Melo, publicada aí no dia 12 de maio de 2023, com colaboração do Eduardo Militão, que é um baita repórter, aliás, edição da Silvia Ribeiro, imagens da Amanda Perobelli, da Reuters, Google Earth, Jefferson Rudd, que é da Agência Senado, Lalo de Almeida, da Folha Press, Micael Dantas, da FP, que é a agência pública France Press, e reproduções. Design é da Carol Milavolta e a direção de arte da reportagem é da Gisele Pungan e do René Cardilho. Importante dizer, gente, ó,